gente abre o programa de hoje com, mais uma vez, o nosso convidado, o urologista, o Dr. Flávio Izuka. Bem-vindo, doutor. Prazer sempre tê-lo aqui. Com um tema importante, a gente vai falar de infecção urinária, que é um tema sempre recorrente. Neste momento de isolamento, quantas pessoas não estão com desconforto, não estão aí, né, num início ou até numa infecção urinária mais avançada, que a gente sabe que pode ser algo até mais sério, e estão com receio de ir ao hospital por causa do problema. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e o que fazer, claro, para você diminuir a chance de ter infecção urinária. Doutora, eu vou sentar aqui do seu ladinho, vou dar a voltinha por aqui. Nada pessoal, mas agora a gente tem que manter tudo, não é? Mas a gente continua com o nosso sorriso no rosto e atualizando as informações, que isso que é importante. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carol, de novo. Doutor, o que você diria, então, até para a gente introduzir o assunto dessa questão, né, dentro da sua especialidade da urologia, essa preocupação, então, que hoje vocês têm com os pacientes que estão tendo outros problemas que não o Covid, mas que também os afasta do hospital, né? É verdade, né? O que você está tocando num assunto super importante, porque é claro que a pandemia mudou a vida de todos nós e as pessoas ficam assustadas e ficam com medo de procurar os médicos. Só que a vida continua, e os problemas continuam e as pessoas continuam ficando doentes dos outros problemas, né? E a gente sabe que a infecção urinária é um problema muito importante, principalmente para o público feminino, né? Isso acaba prejudicando muito a qualidade de vida. E às vezes por medo, receio de sair de casa, elas acabam não se tratando. E aqui a gente está para justamente oferecer uma série de orientações que podem amenizar ou até eventualmente poder, de uma forma caseira, chegar a algum tipo de cura ou até a gente pode até orientar alguns tratamentos alternativos. Mas a ideia é também orientar que existe também agora o recurso da telemedicina. Então, o paciente pode procurar os médicos através do conforto e a segurança da sua casa e buscar o médico através desse recurso novo. A gente sabe o quanto a clínica, né, examinar o Sim. paciente é fundamental, mas que nesse momento a gente também precisa ter uma ideia e ter um bom senso, que não é o melhor momento para isso. Porém, Sim. O que eu te pergunto, doutor, antes da gente colocar algumas dicas aqui para o público, que você separou, que são orientações mesmo, meninas, a gente tem que pensar nisso, público feminino mais ainda. Sempre, né, as orientações aqui no programa, de todas as vezes que a gente já falou de infecção urinária, os médicos sempre disseram que o ideal, claro, é ter um exame que comprove que a pessoa está com uma bactéria, está com, enfim, com infecção urinária. Neste caso, o que vocês estão recomendando caso venham todos os sintomas de desconforto que a gente vai falar daqui a pouquinho? É possível? Então, há uma indicação de ir ao laboratório, de realmente colher essa urina? A gente não pode generalizar. O médico tem que ter o bom senso de entender o caso da paciente que está procurando a gente. Então, quando a infecção urinária não tem muita gravidade, mas o quadro é muito típico, o médico pode, de acordo com o bom senso dele, até, de repente, prescrever um antibiótico. E hoje a gente pode fazer isso de forma eletrônica. Hoje eu consigo mandar a receita do meu paciente através de um SMS ou de um meio eletrônico. E o paciente consegue até comprar o antibiótico na farmácia sem a minha receita física. Tá? Não é o ideal, mas em algumas circunstâncias a gente entende que nesse contexto de pandemia pode ser uma boa conduta. Entretanto, algumas pacientes que têm, por exemplo, febre, que têm dor nas costas, que têm infecção, histórico de infecções mais graves, uma pielonefrite ou uma urosepsis, que é uma infecção generalizada, esse tipo de paciente não deveria fazer um tratamento sem ter um exame de urina. E acho que vale a pena, nesses casos, procurar um laboratório e fazer o exame de urina com cultura. Essa é a minha recomendação. Importante, então, tocar nesse assunto de fato, né, doutor? Porque a gente sabe que a evolução de um quadro não bem tratado de infecção urinária pode ser bem grave, né? Pode ser muito grave, né? E isso pode levar à perda do rim, pode levar a abscessos, que são coleções de pus, que pode deixar sequelas, né, no rim, e pode evoluir para uma forma muito grave, né? Hoje a gente sabe que os hospitais estão lotados, as unidades de terapia intensiva estão abarrotadas de pacientes, então uma infecção urinária generalizada, que muitas vezes requer uma UTI, o paciente pode ficar na mão, porque os hospitais estão cheios.
É verdade, gente, tem que ficar bem atento, o assunto é bem sério. Vamos começar então com as recomendações, né? Algumas orientações então que o doutor passou pra gente são bem importantes. A gente vai colocar aí na tela para vocês uma a uma, olha lá. Não segurar a urina por muito tempo. A gente fala isso, mas as pessoas parecem que, né? Sim. Enfim, vou daqui a pouco dar uma preguicinha, enfim, por algum motivo aí acabam segurando a urina. Segurar a urina por muito tempo é um dos fatores que mais causam infecção urinária de repetição em mulheres que têm esse tipo de queixa. Por quê? É muito comum a mulher que tem uma vida ativa, trabalha fora de casa, ela não quer usar o banheiro que ela não conhece, um banheiro sujo, então ela fica segurando a urina. E muitas vezes segura o dia todo. Isso aumenta o risco de infecção urinária. Então, é possível fazer xixi a cada 4 horas? Faça. Porque se segurar por mais do que 4 horas, aumenta o risco. Então, às vezes é melhor ir para um banheiro fora de casa, com os devidos cuidados, né, de higiene, de forrar, de não sentar, mas você consegue, digamos, se proteger de certa forma e não segurando xixi por mais de 4 horas, você vai diminuir muito o risco de ter infecção urinária. Sabe o que me veio agora na cabeça, assim, como a gente fala muito da questão do estresse, né, que estamos todos submetidos. Claro que desde eu acho que do primeiro dia que a gente está aqui enfrentando aí tudo isso, tem sido a questão do otimismo, né, do positivismo, para a gente, né, vai depender da forma como cada um vai encarar, então com mais bom humor, enxergar sempre o bom lado da história, mas é inevitável o estresse. O estresse pode ser um gatilho também, quando a gente está falando de infecção urinária? Sim, porque quando você está estressado, você produz um hormônio, que o hormônio do estresse é o cortisol. E esse cortisol, ele é um hormônio que facilita a infecção urinária, porque ele baixa a nossa imunidade. Tá. E também quem tem diabetes com cortisol alto tende a descompensar o diabetes. E a gente sabe que o diabético produz o quê? Muito açúcar no sangue e esse açúcar em excesso vai para a urina. E a bactéria se alimenta desse açúcar na urina, dando infecções geralmente mais graves no diabético. Então é por isso que o cortisol, que está relacionado ao estresse, tem um papel muito importante. E agora na pandemia, a gente não tem essa comprovação, mas é esperado que as mulheres e as pessoas em geral tenham mais problemas de infecção, inclusive na pandemia. Olha que interessante. Por causa do estresse alto. Por causa do estresse e da produção de cortisol. Olha, não tinha pensado nisso. Gente, vamos para o próximo então, olha lá, mais uma dica na tela. Evitar a carência de vitamina D. Eu me lembro que numa das últimas entrevistas que você deu aqui no programa, antes da gente trocar o cenário, enfim, antes de tudo isso, você comentou que não é algo comprovado, mas que você viu muito com as suas pacientes, né? Exatamente, né? A gente sabe que a vitamina D é responsável por vários processos muito importantes para a manutenção da nossa saúde. Uma das mais importantes funções da vitamina D é manter o nosso sistema imunológico funcionando. E agora com a pandemia, né, até você estava falando que não está conseguindo tomar sol. Brincando aqui, eu falei, vou entrar de short hoje, mas eu tô com uma perna branca, meu Deus, né? Você até comentou isso. Todo mundo agora está sofrendo o quê? De ficar em casa, a gente não toma sol. Se já era baixo, né, doutor? Agora, então... Esse é um segundo motivo para agora na pandemia também ter um aumento de infecção urinária, porque aumenta os casos de carência de vitamina D. Então aumenta a orientação, a importância de tentar tomar sol na varanda, no passeio na rua, com todos os cuidados, né, de distanciamento social, ou quem puder fazer a reposição. Hoje você consegue adquirir a vitamina D na farmácia e repor essa vitamina D. Tem aí uma reposição segura que você poderia falar? Claro que quando a gente fala para muita gente, a gente está ao vivo, isso depois vai ser compartilhado lá nas redes sociais, né, no YouTube. Então, é sempre complicada essa minha pergunta, eu sei, né? Mas até para o pessoal de casa, que nesse momento não foi ao laboratório colher esses exames de sangue, então não tem ideia de como está essa vitamina D, tem uma dosagem segura que você poderia dizer que se a pessoa colocar aí uma vez por semana, enfim, ou diariamente, vai dar certo? Uma dose, por exemplo, de 5, 7 mil unidades semanais. Uma vez por semana, não tem risco para ninguém. Tá? Muitos profissionais têm medo, né? Porque o excesso de vitamina D aumenta o risco de ter alguns problemas, entre eles a formação de pedra nos rins, tá? Então, como urologista, eu tenho que prevenir
tanto a falta como o excesso da vitamina D são prejudiciais. Mas no contexto que a gente está vivenciando agora, é mais provável que você tenha carência e não excesso. Perfeito. Vamos lá, próxima dica na tela. Abuse do cranberry. Pois é, não é mito então, né? Não. Sabe que na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, é muito comum as pessoas... não é se automedicar, porque cranberry não é uma medicação, mas as pessoas têm o hábito de ir no mercado, comprar essa frutinha, que lembra uma framboesa, uma frutinha vermelha. É, uma modinha. E eles acabam se autotratando. E funciona, tá? Para infecções mais leves, essa é uma das dicas que a gente queria dar. O cranberry você pode comprar na forma de fruta natural ou extrato seco, ou hoje na farmácia existem já compostos da essência do cranberry para você ingerir. Isso pode ser uma forma de tratamento também de infecções urinárias mais leves. E a gente pode, então, utilizar todos os dias, até como prevenção? Ele pode ser... Para quem tem infecção recorrente, sim. Olha só que interessante. Tá aí, cranberry amigo. Na tela, próxima, olha lá. Fazer uma higiene íntima antes da relação sexual ajuda a diminuir o risco de contaminação. Perfeito. Um dos mitos, né, que a gente ouve muito dos pacientes é que a infecção urinária, ela vem do corpo do parceiro e geralmente não é disso. Ele vem da bactéria da própria mulher. Tá. Então, normalmente a mulher que tem muita infecção urinária, se ela fizer uma higiene íntima antes de uma relação sexual, ela diminui a quantidade de bactérias na sua região íntima, na região da vagina. Isso reduz a contaminação da bexiga durante o ato sexual, porque na relação sexual aumenta o risco de ter infecção. Por isso também é muito importante, a gente vai dizer isso, uma das outras orientações, é fazer xixi logo após o ato sexual. Então, gente, eu me lembro também, uma vez o doutor falou aqui, é regra, né, doutor? É para todas as mulheres, não só para quem tem, enfim, infecção urinária de repetição ou quem ainda não teve nenhum episódio, para todas as mulheres. Sim. Pós-relação, xixi. Isso, porque o corpo elimina as bactérias e você reduz o risco de ter infecção. Perfeito. Próxima na tela. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, hein? A gente acabou de falar isso. Então é esvaziar a bexiga toda vez que tiver uma relação sexual. Vamos já para a próxima dica. Na sequência, estão arrumando lá. Ter uma alimentação equilibrada para evitar a constipação. Eu li isso num texto que as meninas me enviaram, isso eu não sabia. A constipação também pode estar diretamente ligada? A gente percebe que as mulheres que têm muita infecção urinária, elas têm esse perfil de serem mais constipadas. E a razão é simples. As bactérias que dão infecção urinária, elas são provenientes do intestino. É de lá que vem as bactérias que dão infecção urinária. Tá. E quando você está constipada, a quantidade de bactérias por grama de fezes aumenta e de forma exponencial. Tá. Então, uma dica é comer mais mamão papaya, mais verdura, mais fibras, ingerir mais água, tudo isso ajuda a combater a constipação. E em casos mais severos, a gente inclusive até que a pessoa tem o hábito, às vezes, de ingerir, existem compostos já preparados, né, que são extratos de fibras, que ajudam a combater a constipação. A gente não recomenda o uso de laxantes, tá? Porque a diarreia também dá infecção urinária. Tá? Então você pode reeducar o hábito intestinal com concentrado de fibras. Tá? Legal. Antes da gente colocar a próxima orientação, acho importante a gente retomar também alguns sintomas que indiquem infecção urinária. E até se você quiser, doutor, você pode, enfim, diferenciar, né? Porque existem outros problemas que talvez também tragam alguns desconfortos parecidos até com a infecção urinária, mas que não são. Então, até para o pessoal de casa saber. Bem, os sintomas mais importantes que a gente vê é ardência após xixi, a sensação de que a bexiga está sempre cheia, aumento da frequência urinária, ou seja, vai mais no banheiro, tá? E algumas mulheres sentem um peso também na parte de baixo da barriga. Os casos mais graves costumam ter sangramento na urina, tá? E aqueles casos, aquilo que nos chama a atenção para uma eventual progressão para uma forma mais grave é febre e dor nas costas. Tá. São sintomas de alerta que o paciente tem que procurar um médico. Lembrando da telemedicina ou, nesses casos, quando a pessoa não estiver bem, deve procurar um pronto-socorro. Não deve esperar que a coisa piore. E eu acho, inclusive, que eu
estava lendo, enfim, conversando com amigos médicos, os hospitais, os pronto-socorros também estão atentos às pessoas que chegam com outras queixas, né? Sim. De já encaminhar também, muitas vezes, para um outro local, né? Muitos hospitais separam os pacientes, né? Isso tem acontecido, né, doutor? Nos hospitais que eu trabalho, existe uma triagem. Então, os pacientes que não têm um quadro de Covid são atendidos num lado do hospital e os que têm Covid suspeita de Covid são triados e separados, para justamente não ter o risco de contágio, né? Então, muitos hospitais têm essa Olha prática. Que importante. Doutor, você quer fazer algum comentário? A gente tem uma última dica, né, para passar para o público, mas como você acabou de comentar, está na linha de frente. Sim. Se quiser fazer algum comentário, você acha que a gente pode? Até estava conversando com a minha diretora hoje vindo para cá, a gente propôs aí atualizações, né, das notícias, enfim, do Covid. A gente escuta muito, mas comparar com o que a gente sabia há pouco tempo atrás, logo quando tudo iniciou, e desse, 45 dias, 50 dias, né, após tantas coisas e tantas descobertas da medicina. O que você pode dizer para a gente aí que está na linha de frente? Bem, o que eu tenho visto é que todo mundo está ansioso por uma cura milagrosa, o aparecimento de um tratamento que resolva isso, porque ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Isso impactou demais na vida de todos nós. Então, o que eu quero dizer para vocês é manter principalmente a saúde mental, né? A gente não pode esquecer do resto, porque hoje, se o distanciamento social é a única arma que a gente tem, a gente observa também que esse distanciamento que nos é imposto por uma questão de questão de vida ou morte, essa é a questão, a gente está vendo uma avalanche de ansiedade, depressão, separações, violência doméstica. Falamos disso na sexta-feira. Então, eu acho que assim, é muito importante a gente tentar ver o lado bom das coisas, né? Então, eu acho que assim, a nossa ansiedade em tentar achar um caminho, uma solução, ela não vai surgir de forma milagrosa, sabe? É nessas horas que a gente tem que ter paciência, tem que recorrer a profissionais, não buscar dicas assim, caseiras, milagrosas que vão achar a solução. Então, a gente precisa muito, nessas horas, ter a cabeça no lugar, né? E procurar um especialista, mais do que nunca. E a gente está disponível através da telemedicina, como eu falei, todas essas formas, porque é muito fácil cair na tentação da gente achar uma solução fácil, um atalho. Mas você está positivo, assim, você acha que a medicina tem, enfim, os estudos têm demonstrado... no geral eu estou muito positivo, porque existem mais de 300, tem gente que fala que 600 estudos em andamento, né? Então acho que nunca houve na história da humanidade tanta gente capacitada, tanto dinheiro investido na busca de uma cura de uma doença, porque é uma doença nova, isso ninguém tem dúvida, mas como atinge pobres e ricos, e principalmente está destruindo a economia mundial, então é prioridade número 1, número 2, número 3, encontrar uma cura dessa doença. E até a vacina, né? Até a vacina. Então eu acho sim, eu acho que eu sou uma pessoa bastante otimista e pelo dinheiro investido e pela prioridade vai se encontrar em breve alguma coisa. Mas até que surja com comprovação científica um tratamento comprovado, não tentem soluções milagrosas, não tentem coisas, não se automediquem. Sabe? Essa é a minha mensagem. Tem que ter o bom senso, cada um fazendo a sua parte, né? Isso. Não dá pra... vamos colocar aí, a última dica, então tem relação com isso aí, doutor. Cada um cuidando ali de onde tá, né? Lá, dá certo. Que a gente acabou de falar. Lá, evite a automedicação. Importantíssimo isso, nesse momento, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. A gente sabe que o uso inadequado de antibiótico seleciona bactérias super resistentes. E aí depois a pessoa acaba tendo uma infecção que precisa de uma internação. E é onde a gente não quer que a pessoa vá. Não quer que ela fique no hospital para tomar um antibiótico na veia. É verdade. Né? Puxa vida. Muito boas dicas. A gente vai fechar com perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Camila. Um beijo. Eu tomo suco de cranberry de caixinha todo mês. Ele também ajuda a prevenir a infecção de urina ou melhora a fruta ou a essência? Bem, o cranberry está comprovado que funciona para infecções urinárias não complicadas, ou seja, infecções mais leves, tá? Nenhum médico vai prescrever apenas o cranberry para tratar a infecção urinária. Mas um quadro leve, se a pessoa não está tão incomodada e não tem como passar por um médico, ela pode tentar o cranberry e ver se melhora. Muitas vezes pode melhorar.
Com relação a se a fruta natural, essência, o que funciona, é uma pergunta difícil, tá, de responder, porque é mais fácil explicar o seguinte. Hoje, a gente consegue prescrever extratos manipulados em farmácia de manipulação, onde a dose recomendada diária é de 500 miligramas de cranberry, 1 ou 2 vezes por dia. Então, é de 500 miligramas a 1 grama por dia. Agora, quando você orienta fruta in natura ou essência... É difícil chegar... Qual é a quantidade certa? Pois é. A gente não sabe. Entendi. O ideal, então, é consultar um médico e até ter a possibilidade aí de uma prescrição bem indicada, A gente pode prescrever alguma coisa que a gente pode manipular ou comprar pronto na farmácia. Sem contar que é antioxidante, né, doutor? Então faz bem pra pele também. Faz bem. Vamos lá, mais uma perguntinha do público na tela que escreveu pra gente. Obrigada, Maraísa. Um beijo. Eu tive pielonefrite, é isso, né? Pielonefrite. Fiquei internada 4 dias e nunca tive nada antes. Qual a razão disso acontecer? Ou seja, de repente, absorvemos uma infecção tão grave, né? Então, acho que ela quer tentar entender como avançou tão depressa, né? Sim. Existem várias causas para a pessoa evoluir para uma infecção mais grave, né? Como a gente falou agora, se a pessoa não bebe muita água, se a pessoa está com baixa imunidade. A baixa imunidade pode ser devido a estresse, pode ser por falta de vitamina D, por não estar dormindo. Tá? Então, o repouso adequado é super importante. A alimentação, que a gente está falando agora, você vai falar agora né, no próximo bloco, é super importante para manter a saúde da gente. Então, muitas vezes é o contexto geral da saúde que agora, na situação da pandemia, está muito abalado. Então, é esse contexto geral que faz a pessoa evoluir para uma forma mais grave de infecção. Até o estresse que você comentou, né? Até o estresse. E aí, até para a gente fechar, doutor, a gente sabe também que tem alguns casos, claro, tudo é muito individual, mas as pessoas que têm doenças autoimunes e que em momentos, às vezes, de infecções mais leves não sentem nada, né? Não tem nem febre, o quadro, ele fica diferente, né? Sim, e muitas vezes a pessoa também não sabe que tem doenças básicas como diabetes. Como eu acabei de explicar para vocês, diabetes é uma doença muito comum e faz com que as pessoas tenham o risco de ter uma infecção gravíssima da parte urinária. Muito rápido. Muito rápido. E às vezes a pessoa não tem sintoma ainda. Entendi. Tá aí. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer ter Dr. Flávio Izuca, urologista, junto com a gente. Ele também, então, está atendendo com a telemedicina e, claro, casos urgentes, todos os médicos estão atendendo e, se necessário, a parte clínica e o contato, a gente não tem outro jeito. O bom senso, né? Perfeito, doutor. O bom senso sempre. Quem quiser entrar em contato com o doutor, então é o @doutorabreviado.Flávio Izuca. O Izuca tem 2 Is, tá? Coladinhos, Izuca com Z e K. E tem um site que é Climedin, é isso? Isso. .com.br, climedin.com.br, você já encontra o trabalho do doutor. Obrigada, viu, Obrigado, doutor? Carol. Parabéns pelo trabalho aí, vamos seguir firmes e fortes. Assim, Vamos, pronto. Obrigada.